Esperança. Existe um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Apesar de ser uma frase linda, ela não é totalmente verdadeira, porque a esperança, ela nunca morre. A esperança, quem é uma pessoa esperançosa, ela sonha, ela luta, ela é uma motivação para vencer, mesmo em tempos difíceis, mesmo em momentos difíceis. A esperança, ela nunca pode morrer. E talvez você nessa noite esteja sem esperança, sem motivos para viver, sem motivos para sonhar, sem motivos para lutar. E nessa noite eu quero junto com você responder 3 perguntas muito importantes para esse tempo. A primeira pergunta é: o que é esperança? E aqui eu vou destacar 4 palavras que vai nos ajudar a entender o que é esperança. A segunda pergunta é: como ter esperança? E aí vou destacar também alguns aspectos para termos esperança. E por último, em quem devemos ter esperança? Essa resposta é muito simples, é muito fácil. E eu vou destacar aqui 3 motivos para que você tenha esperança. Por isso, pegue um papel, pegue uma caneta, anote aí essas respostas para essa pergunta, que com certeza vai ser de muita importância na sua vida, nesse tempo em que nós estamos vivendo. Mas antes, vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse momento, que Ele possa estar conosco também nesse momento da palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor já tem falado conosco e que nesse momento não possa ser diferente. Queremos aprender mais de Ti e termos as respostas para essa pergunta baseado na Tua palavra, que é o nosso guia. Então esteja conosco, Pai. Fale conosco mais uma vez. Continue falando conosco. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Vamos buscar, meu querido e minha querida, respostas baseadas na palavra do Senhor. Em primeiro, o que é esperança? E algumas palavras que vai nos ajudar a compreender esse significado. A primeira que eu destaco é a segurança. Aí em Jó 11, versículo 18 diz: você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. E eu quero aqui nesse primeiro ponto ilustrar uma história, onde um casal aposentado estava alarmado com a ameaça de uma guerra nuclear. E aí, portanto, eles começam a pensar em vários lugares aonde que eles possam morar sem ser atingidos pela guerra nuclear. E aí eles pesquisaram, viajaram, pesquisaram, encontrou um lugar e aí eles pararam e falaram: olha, aqui é o lugar de segurança máxima, nada vai acontecer. E esse lugar onde que eles acharam foi nas Ilhas Malvinas. Mas se você conhece um pouco de história, sabe que aquele chamado paraíso logo se transformou em uma zona de guerra entre o Reino Unido e a Argentina, na chamada Guerra das Malvinas. Qualquer coisa pode acontecer, a qualquer momento, a qualquer situação. Nós estamos à mercê das circunstâncias. Os dias que nós estamos vivendo hoje ilustra muito isso, que por mais que planejamos muitas coisas, tudo pode acontecer. E não há nenhuma segurança, a menos que tenhamos nos colocar nas mãos daquele que detém a eternidade, e aquele que está no controle de tudo, aquele que não devemos temer, porque Ele está conosco. Uma outra palavra que nos ajuda a compreender o que é esperança é a alegria. Olha o que Provérbios 10, 28 vai dizer: que o justo almeja redunda em alegria, mas
as esperanças dos ímpios dão em nada. Quero destacar aqui essa palavra redunda, que vem de redundância, né, que significa transbordar, exagerar, algo em excesso. E aqueles que têm esperança têm alegria em exagero. Eles se transbordam em alegria. Agora, aquele que tem a esperança, que não tem esperança, não tem alegria. Sabe por quê? Porque nós encontramos a terceira palavra que pode nos ajudar a entender o que é esperança, que é o futuro. Quem não tem alegria, quem não tem esperança, não tem futuro. E olha o que diz Jeremias 37:17. Por isso, há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Em Jeremias 31, após o cumprimento aí da profecia, onde os habitantes de Judá e de Jerusalém seriam levados em cativos, né, escravos para a Babilônia. Antes disso, o Senhor então lhe envia uma mensagem de esperança para o seu povo. Ele diz aqui, a promessa de Deus é que eles seriam salvos, restaurados e voltariam com a alegria do cativeiro. O Senhor então ele vai fazer o quê? Ele vai trocar a tristeza, a dor, o lamento por cânticos de júbilos e esperança. Há esperança para o nosso futuro. Por mais adversas que sejam as situações, a palavra de Deus nos mostra e nos garante vitória para aqueles que esperam no Senhor. E aí a gente encontra uma outra palavra que nos ajuda a compreender o significado de esperança, que é o consolo. Olha o que diz 2 Tessalonicenses 2,16. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Quando nós temos esperança, sentimos segurança, sentimos alegria, pensamos no futuro e somos livres de todo medo e recebemos então o consolo do Espírito Santo de Deus nas horas mais difíceis. Esperança é esperar em fé. Amém? A segunda pergunta a se fazer nessa noite é como ter esperança. E algumas atitudes vai nos ajudar a buscar a esperança. E a primeira é lembrar de coisas boas. Lamentações 3:21 diz: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Se você já parou para ler esse texto de Lamentações, o capítulo 3 e todo o seu livro, você vai encontrar aí um Jeremias altamente deprimido, cansado, melancólico, e ele expressa então isso de uma forma até poética e até mesmo exagerada. Só que Jeremias ele entende isso e ele muda completamente o seu foco e o seu discurso. Mesmo triste, ele muda a sua forma de pensar. Ele tira o seu foco, ele tira os seus olhos dos problemas, das situações adversas e foca simplesmente nas maravilhas de Deus. Por pior que seja a situação, meu querido e minha querida, que estamos vivendo, sempre temos razões para nos alegrar e celebrar. A situação de Jerusalém, ela não mudou após a oração de Jeremias, mas o seu desânimo sim, seu foco sim, a sua esperança sim. Por isso, se você quer buscar ter esperança, uma das atitudes que vai te ajudar a isso é lembrar de coisas boas. Não focar nas situações ruins, e sim lembrar de coisas boas. A segunda atitude que vai nos ajudar a buscar esperança é cuidar da nossa mente. 1 Tessalonicenses 5:8 diz: Nós, porém,
que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Assim como um soldado, ele está preparado para a batalha, trajando aí a sua armadura, né? O crente em Cristo Jesus é um soldado do Senhor nesse exército e também deve se revestir dessas virtudes. Duas virtudes eu destaco aqui: a fé e a esperança. A fé, porque a fé vai nos levar a exercer, a enxergar esse mundo do ponto de vista de Deus, não do ponto de vista humano. E essa fé, um dia, ela se tornará visão. E aí a gente vai ver, pois veremos então o quê? Aquilo que acreditamos. E a esperança, ela vai nos levar a exercer essa resiliência, né? Diante dessas dificuldades que enfrentamos, dos desafios. E um dia, então, essa esperança vai se tornar o quê? Uma experiência. Porque a gente vai estar gozando daquilo que nos foi, né, prometido. Por isso, você entendeu isso que eu disse? Nós precisamos ter fé para olhar e acreditar naquilo que aprendemos na palavra de Deus e exercer a esperança em meio às dificuldades. Outra atitude que nos ajuda a buscar a esperança é orar. Olha o que diz Lamentações, mais uma vez, Jeremias 3, 29. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Eu não sei como que você age quando as coisas não vão bem. Às vezes, nos momentos de provações, tensões, dificuldades, a gente acaba falando que não deve. A gente acaba fazendo coisas de cabeça quente. E quando eu leio esse texto, a gente entende muito bem que a melhor atitude é colocar o nosso rosto no pó. Quando nós entregamos, oramos, paramos em meio às dificuldades, em meio às dificuldades, às provações, e colocamos o nosso rosto no pó e oramos, clamando a provisão do nosso Deus, com certeza isso vai gerar em nós esperança para acreditarmos em um futuro melhor. Fazendo isso, nós estamos praticando, assim, uma outra atitude que nos ajuda a buscar esperança, que é se purificar. 1 João 3,3 diz: todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Para buscar a esperança, é preciso lembrar de coisas boas, é preciso cuidar da nossa mente, é preciso orar humildemente e purificar a nossa vida dos pecados, porque isso vai nos ajudar a buscar esperança em Deus. Se você está comigo, nós já aprendemos, nós já sabemos que o que é esperança. Nós já vimos como pode ter esperança. E agora nós precisamos saber em quem devemos ter esperança. E a direção em quem devemos ter esperança é somente uma. Em primeiro, em Deus. Olha o que diz o salmista 62, no capítulo 62, 5. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. No Salmo 62, aqui, o salmista Davi, ele declara o quanto a sua alma depende de Deus. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Davi, com certeza, é uma referência em muitos assuntos. Eu gosto muito do personagem de Davi, da vida de Davi. Mas a adoração e num relacionamento com Deus, ele se destaca muito mais. E ele vai nos encorajar a confiar nesse Deus, não apenas quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem é muito fácil a gente orar, agradecer a Deus. Mas é nos momentos difíceis
E isso que Davi nos ensina, que nós devemos descansar somente em Deus, descansar as nossas almas em Deus. Devemos derramar diante do Senhor o nosso coração. E o argumento final aqui do salmista para justificar essa sua postura é: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. A declaração de que o poder pertence a Deus ecoa por toda a terra. Tudo está debaixo do seu controle. Por isso, podemos e devemos confiar no Senhor e na sua bondade. A segunda direção em que devemos ter esperança é em Cristo Jesus. Colossenses 1, 27 vai dizer: a Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Em Colossenses 1, 27, Paulo vai nos falar da revelação dada por Deus aos apóstolos sobre esse mistério que esteve oculto por Deus desde o pecado e assim se manteve até que fosse possível a compreensão e a manifestação dele ao mundo. E esse mistério aqui não era o Deus Todo-Poderoso encarnar, viver, morrer e ressuscitar, mas sim o Espírito desse Deus homem habitar em mim e em você. A partir desse momento em que o Espírito habita em nós, somos templos dele. Deus habita, e ele deve ser cultuado. Cristo em nós vai mudar a nossa visão sobre o que esperamos de Deus, sobre o que esperamos do reino, e que o reino pertence a ele, porque ele é o rei. E a palavra de Deus é clara quando diz lá em 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, pois ele tem cuidado de nós. Meu querido e minha querida, isso é verdadeiro e inquestionável. Ele tem cuidado de mim e de você com todo amor e carinho. O Senhor tem cuidado de nós sempre, independente do que aconteça. E esse é o mistério. Cristo em nós, vidas transformadas, esperança da glória, ideais transformados. A direção em que devemos ter esperança, primeiro e unicamente, é em Deus. Depois, quando a gente entrega e confia nossas vidas ao seu Filho e deixa o Espírito Santo dele nos revelar esse mistério dessa esperança para crermos em uma promessa. Olha o que diz Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Eu vou repetir esse versículo. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que é professada, pois aquele que prometeu é fiel. O Senhor tem o maior prazer em ajudar e abençoar o seu povo. E é por esse motivo que encontramos na palavra sagrada várias vezes o nosso Deus fazendo promessas e cumprindo as suas promessas. Não no meu tempo, não no tempo do pastor Hebe, do Luizão, mas sim no tempo determinado por ele. Nós também temos uma promessa de Deus em nossas vidas. E isso nos ensina a saber se perseverantes na presença, vai nos ajudar a ser perseverantes na presença de Deus, a buscarmos mais de Deus, pois Deus, Ele nos faz então essa promessa, porém depende de nós, depende de mim e de você, que Ele cumpra em nosso viver. Tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Preste atenção. Tudo aquilo que Deus prometeu em sua vida,
Ele vai cumprir. Não importa para Deus o tamanho do teu problema, da sua dificuldade. Creia que Deus vai cumprir. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. Amém? Não há nada que venha contra a tua vida que Deus não possa resolver. Creia, pois aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará o quê? Sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Jesus tem milagres, tem promessas para cumprir em sua vida. Por isso devemos ter esperança somente em Deus, através de Cristo Jesus, que nos dá a salvação e a vida eterna. Ele cumprirá toda promessa em sua palavra. Tenha esperança em Deus. Há esperança para você. Aprendemos nessa noite algumas palavras que vão nos ajudar a compreender o significado de esperança. Primeiro, segurança. Segundo, alegria. Terceiro, futuro. Quarto, consolo. Essas são as palavras que vão nos ajudar a entender o significado de esperança. E o segundo, algumas atitudes que nos ajudam a ter esperança são lembrar de coisas boas, cuidar da nossa mente, orar e se purificar. E precisamos entender que devemos ter esperança em Deus, em Cristo e nas suas promessas. Meu querido e minha querida, as más notícias fazem parte de pessoas pessimistas. Então devemos anunciar as boas notícias do Espírito Santo, do Evangelho, para dar esperança a todos aqueles que estão desanimados. Você conhece alguém que está desanimado? Você conhece alguém que está precisando de esperança? Fale com ela, fale com ele. Fale com ele sobre o Evangelho que dá esperança, a palavra do Senhor. Mostre para ele, apresente para ele essas palavras, esse Deus, esse Cristo que vai nos dar esperança. O desespero é o contrário da esperança. A esperança, ela sabe esperar. A esperança, ela sabe suportar as dificuldades. O desespero não consegue enfrentar as dificuldades. Muitas pessoas estão sofrendo e até mesmo doentes porque se desesperam com a vida e acaba perdendo a sua esperança. A nossa esperança tem que vir de Deus, estar em Deus e vai em direção ao Senhor, que é o único que garante que vamos vencer. Para terminar, o salmista, no seu capítulo 39, 7, diz: Mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança está em Ti. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança está em Ti. Sejamos esperançosos, confiemos em Deus, que Ele nos dará a esperança. Que Ele nos abençoe.